é tudo aquilo que nos leva a ver as coisas de uma forma diferente. E é isso que a gente vai abordar hoje, tá? É isso que a gente vai abordar isso. A gente vai abordar isso como líder, e a gente vai abordar isso como membro de igreja, e a gente vai abordar isso como pais e como filhos. A gente precisa crescer. A igreja não é só vir aqui e eu levar para vocês uma mensagem e dizer: vai, ganha, pega a chave, vai cair uma casa do céu para você. Não vai cair casa do céu bobagem nenhuma. Sabe, bobagem. Vai cair casa do céu, não vai cair carro do céu, não vai cair mulher do céu, nem vai cair homem do céu. Tudo isso nós compramos e escolhemos. Tá? Esse negócio, o pessoal dizia assim: eu estou orando a Deus para Deus mandar um homem da minha vida. Não vai mandar homem nenhum. Você que vai escolher. Estou esperando Deus escolher para mim um homem que me... Mentira! Deus não faz isso. É você que tem que ser maduro para escolher. Entendeu? É só isso. Ah, se Deus vai me dar um carro, vai nada. Ele vai te dar saúde, força, e você vai administrar o dinheiro e vai comprar um carro. Ah, mas é Deus que está dando. Mas não da forma que você está falando. Você está falando, parece que você vai dormir e amanhã o carro está na porta ligado com a chave. E a pessoa dizendo: ah, o carro é teu, Deus mandou. Não é assim. Isso é menino. É pessoas que estão acreditando em Papai Noel, em fadinha de dente. Tá? Que é costume de igreja. A gente vê que tem pessoas que têm cultura espiritual muito baixa. Muito baixa, por quê? Porque foram criados por pastores assim, tem preguiça de olhar a Bíblia num tempo real. A Bíblia precisa ser olhada de tempo real. Nós não podemos voltar no tempo de Jesus. Porque na época era uma época, aquela época era, hoje é diferente. Nós temos que olhar a Bíblia como a palavra de Deus, direcionamento de Deus, mas numa atmosfera diferente. Entendeu? Uma atmosfera diferente. Por quê? Porque a gente entende que Deus está agindo hoje e vai agir sempre. Mas o mundo de hoje é diferente. Se a Bíblia tivesse que ser escrita hoje, um próximo capítulo, o próximo livro, o livro seria totalmente escrito diferente do que os livros antigos. Por quê? Porque o mundo de hoje é diferente. Eu não estou falando das leis de Deus, eu estou falando do contexto da mensagem. Se Paulo fosse escrever hoje as igrejas em algum lugar, escreveria diferente. Por quê? Por questão de maturidade, não dele, mas do povo. Então nós vamos falar de maturidade, e é bom que a gente trabalhe nesse sentido para a gente poder crescer. Vamos ler, por gentileza, Efésios 4, acho que é versículo 1 ao versículo 6, se não me falha a memória. Efésios 4, versículo 1 ao versículo... 12 ao 15. Eu botei ali? Ah, então é isso. Então eu errei. Porque até então... Mas o versículo é 4, o capítulo é 4, né? Tá certo. É porque eu li tudo. Aí eu fui até o 12. Então eu separei 12 ao 16, é isso? Até o 15? É porque depois eu vou falar de Efésios 4, 1 ao 6 lá embaixo. Mas vamos lá, do 12 ao 15. Escute bem o que a palavra de Deus nos diz essa manhã. Está escrito assim: quanto o aperfeiçoamento. Olha, está vendo, né, que o negócio está bom? Se você ver aquela letrinha lá, fica difícil. Sabe, uma maravilha. Querendo o aperfeiçoamento. Nós estamos com dificuldade. A gente vai ter que expulsar o demônio, viu? Eu falei agora do demônio da televisão. Toda televisão tem um demônio. Quando ela começa a dar defeito, é demônio. A gente diz que é demônio, joga sobre ele todas as enfermidades, porque é ele que cria. Mas não é não, a televisão está velha mesmo. Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento dos filhos de Deus, e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos,
inconstantes, levado em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o 16. É o 15? Tá bom. É porque o 16 já começa um outro contexto. Tá bom. Até o 15. Maturidade. Dá para você fazer um Google para mim aí sobre o significado da maturidade e jogar aqui para a gente? Porque eu tentei separar e fazer um print separado, mas eu acho que seria mais difícil. De repente pegar o Google e pegar o significado em português, fique mais fácil para vocês entenderem o que é maturidade. Maturidade, segundo o nosso dicionário, diz assim, ó, é bom a gente ler. Maturidade é um estado de desenvolvimento pessoal, emocional, que vai além da cronológica. A idade cronológica, caracterizado pela capacidade de assumir responsabilidade, gerenciar emoções, demonstrar empatia, agir com equilíbrio e reflexão. É uma jornada contínua de autoconhecimento, aprendizado com erros e construção de relacionamentos saudáveis. Deu para entender em português? Aqui todo mundo entende português, lê português. Deu para entender o que é maturidade. Agora pode voltar para mim lá. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não? Então tá. Dentro do contexto que a gente entende, você quer ver como é que nós sofremos influência de igreja e ficamos meninos? Você vê, a brincadeira de José Pedro agora não é mais a brincadeira de Gustavo. Eu vou usar de como exemplo, são meninos da igreja, né? A brincadeira de Gustavo não é a brincadeira de José Pedro. Ambos podem brincar, talvez no mesmo contexto, né? Porque são irmãos. Se não fosse irmão, daqui a pouco o José Pedro, como você é maior, já ia dar um salavanco no Gustavo, porque não é irmão. Quando é irmão, dá salavanco. Mas é irmão, vai continuar trabalhando, continuar brincando. Só que o contexto deles são diferentes. O que a gente não pode é querer equilibrar os dois na mesma idade. É um exemplo. Vamos trazer isso para a igreja? Vamos. Nós viemos de igrejas diferentes, né? Viemos de igrejas diferentes. A gente vem com os nossos costumes, não é verdade? O que a gente aprendeu lá. Quanto mais do interior você seja, mais do interior você vai aprender. Porque é o que? Costume. A palavra errada, o verbo errado, o posicionamento diversificado. Eu posso falar a palavra errada, o verbo errado, porque a gente se orienta pelo dicionário, né? Então a gente pode julgar pelo dicionário. E agora, costumes, a gente pode julgar não errado, mas diferenciado, porque pela área que você vê era uma coisa normal da área. Os costumes. E as crenças é do mesmo jeito. A religião do seu pastor, do início, quando você se converteu, a religião, o costume religioso dele, não é bíblico. O bíblico tem que permanecer o que é bíblico. Ele joga sobre você como conhecimento e você engole aquilo e você assume aquilo. E você passa a agir do mesmo jeito. Só que, quando você muda de contexto local, você muda de cidade, muda de estado, muda de país, que é o nosso caso, a gente faz o quê? A gente começa a procurar uma igreja que tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, ou aparentemente igual. Um pastor que fale mais ou menos igual, umas irmãs que se vestem totalmente iguais, uns homens que se vestem totalmente iguais, porque é o nosso costume. Eu vou para onde estou acostumado.
Aí, quando você ou a pessoa se depara com uma outra igreja que tem um costume diferente, eu acho que ali não tem Deus não. Por quê? Porque eu fui criado assim. Olha como são criados aqueles. A minha igreja não tinha parede preta. Preta é do inferno. Preta é escuridão, é sem vida. A minha igreja tinha parede branca, porque branca é a clareza, é o Espírito de Deus. Eu não sei de onde tiraram o branco do Espírito de Deus. Eu sei que o branco, o que torna, é o sangue de Jesus, que nos purifica e nos torna mais alvo como a neve. E a neve é branca, porque se a neve fosse rosa, seria mais alta do que a neve, então seria rosa, mas não branco. Está falando de branco, de clareza, de pureza, entendeu? Aí a gente começa meninamente, criançamente, a repudiar aquilo que o que ele tem e o que o outro não tem. É por isso que a gente encontra igrejas que criticam a igreja X, a igreja B, a igreja Y, porque ela não é igual a ela. E mesmo as que são igual a ela, tem uma coisa que a outra faz e que ela não faz. Sabe o que acontece? Fica uma imaturidade muito grande, porque a nossa maturidade não está na liturgia de uma igreja. Isso aqui muda da noite para o dia. A igreja, a liturgia da igreja, ela muda, ela é mutável. Agora, Deus não é mutável. Sabe, Jesus, ele é o único. E a Bíblia diz para a gente que Jesus morreu por todos nós. Quem disse para você que essa igreja, do jeito que está aqui, é a igreja que Jesus idealizou para ele? Não tem ninguém que possa dizer. Porque você perguntou a Jesus, Jesus escreve para mim como é que você quer a igreja, desenha para mim a igreja. Não. O Jesus estabeleceu uma igreja com uma norma espiritual, pura, imaculada, sem ruga, santa. Não é isso? Não, essa é a verdade, mas eles acham que não. Por quê? Porque eles são meninos, foram criados meninos e continuam meninos. A gente tem que crescer, irmãos, porque a gente não pode julgar os outros por aquilo que a gente ficou sabendo, ou por aquilo que a gente acha. Porque no tocante à casa do Senhor, a gente tem que ter cuidado, porque pode ser de Deus e você está colocando Deus em julgamento. Entendeu? Você pode encontrar uma criança adulta mais do que José Pedro. Uma criança que fica no canto, só quer escrever, adultamente fala como se fosse um adulto. E você pode ter José Pedro totalmente ativo, ou o inverso um do outro. Mas você não pode dizer que eles não são crianças. Eles continuam sendo criança. Por quê? Porque a genética dele é infantil, é criança. Então a gente tem que ter uma maturidade muito grande, é isso que dá conflito entre as igrejas. A minha igreja não fala em línguas. Esse negócio de língua é do diabo, porque a gente não entende. Ou a minha igreja fala em línguas, aquela que não fala, eles não têm unção, não têm Espírito Santo. E eu quero saber onde foi que está escrito que falar em línguas é ter o Espírito Santo. Aonde está escrito que aquele que fala em língua tem o Espírito Santo? Não existe isso. O que existe de ter o Espírito Santo é todo aquele que aceita Jesus. Imediatamente o Espírito Santo está nele. Mas o pastor não fala em língua. É a manifestação, irmão. É algo que acontece uma vez ou outra. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente precisa entender que aqueles que foram amadurecidos pelo falar em línguas, eles foram amadurecidos para fazer a obra do Senhor. Falar em línguas é para fazer a obra do Senhor. Não é para tornar você e eu profetas especiais em relação àqueles que falam e não falam. É isso que as igrejas ensinam e a gente vem para dentro das outras igrejas da mesma forma. Quer ver uma coisa? Onde Deus não é tão importante, mas a doutrina é mais importante. Você pega um membro bem pentecostal daquela igreja que ninguém dorme nos dias de culto,
por causa do marido, do barulho, e você coloca ela dentro de uma igreja bem conservadora, bem tradicional, onde não fala línguas, onde não bate palma. Ela fala assim, aqui dentro não tem Deus. Ela já julgou Deus pelo barulho. Isso é menino. Olhar uma mulher de calça comprida, olhar uma mulher de saia, já julga que não é crente. A saia tem que ser o seu dom de tamanho, de sensualidade, de rasgo. Entendeu? Saia é saia. Mas desde que ela seja dentro de um controle, ela é uma saia como qualquer outra. Agora não adianta a gente botar aqui, no caso das mulheres, eu não, mas as mulheres, o homem também tem o seu lado sensualidade, sensual, né? Não é sexual, mas sensual, das suas posturas de roupa. Não adianta a gente botar uma roupa sensual, entendeu? Ou aliás, não botar, mas dentro o coração está cheio de sensualidade. Aí a gente, meninamente, a gente consegue julgar a pessoa e dizer que ela não está convertida. Olha, irmão, tem coisa na vida da gente que a gente precisa, sabe, crescer um pouco. É por isso que eu optei andar com pessoas que querem entender o que é Bíblia e não entender o que é Assembleia. Eu preferi andar com pessoas que querem entender o que Deus diz, que pessoas que dizem o que é a igreja XV, católica. Eu prefiro aprender a andar com pessoas, eu prefiro escolho andar com pessoas que têm uma mente aberta. Sabe por quê? Porque eu digo para você, eu não falo isso para vocês sem conhecimento de causa. Eu conheço as igrejas. Eu conheço as igrejas. Sabe? Eu conheço a igreja e eu aprendi a entender a palavra de Deus quando eu passei a observar pastores que ensinam a palavra de Deus e não o que eles pensam, o que eles acham. Você está entendendo? Eu já fui para a igreja que tinha o túnel do sabão. Você tinha que comprar um sabonete novo por 7 semanas, não vou dizer a igreja, mas vou dizer que tinha uma igreja, porque eu estava lá, eu não vi, eu não vi na internet, eu não li na internet, eu estava na igreja, preguei na igreja, e no final eu vi o túnel, vi o sabonete. Você tinha que passar pelo túnel, usando um sabonete na mão novo, não podia ser usado novo, passava pelo túnel, e as pessoas oravam pelo sabonete 7 dias, depois você dava para a pessoa se converter. O que é isso? Aonde está na Bíblia? Mas está dentro das igrejas. Meninice. Lembra do rótulo da Coca-Cola? Quantas pessoas viam o diabo no rótulo da Coca-Cola? E na maionese Hellman? Era do diabo, era do inferno. Hellman, o homem do inferno. Quantas? O que é, irmão? O que é isso? Menino. Meninice. Meninice. Pessoas que são totalmente meninos na fé. E não tem o quê? Não tem conhecimento bíblico para poder detectar que isso é meninice. Já estão lá embaixo. Ela já está esperando por elas. Ela já mandou avisar que está esperando. Que eu já desci, mas ela está esperando. Meninice. Você está me entendendo? Outra coisa que acontece dentro da igreja, eu estou dentro do meu contexto, tá? Eu estou dentro do meu contexto de falar dessa manhã. Sabe, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, sabe onde ele estava, irmão? Ele estava na prisão. Sabe o que é uma coisa mais dura, falando dentro de igreja, em termos de conhecimento? É as pessoas não fazerem e criticar quem faz. É outra fase da meninice que me deixa meio assim, bobo em pensar. É por isso que eu digo sempre, olha, se vem para mim e me traz uma ideia
para a igreja, ela é ouvida e pensada. E se for para a igreja, é aplicada. O mais rápido que a gente possa aplicar, que é para o bem de todos. Agora, se a ideia é apenas para um grupo, uma ou duas pessoas, eu não vou aplicar. Por quê? Porque tem que ser para a igreja. Tem que ser para a igreja. Eu disse para minha esposa assim, uma coisa, eu digo, eu acho, a minha opinião, olha o que pode gerar a imaturidade, se a pessoa não entender as coisas. Eu dei falando para minha esposa que eu achava melhor que aqui, na parte de cima lá, na parte de cima do projetor, corresse uma faixa quando precisava, letrinha pequenas, mãe número 5, cada mãe recebia cada mãe ia receber um número quando entrasse com seus filhos. Depois ela devolvia, fazia o nome de placa de plástico, depois devolvia. Então cada mãe ia ter cada criança ou mãe ia ter um número. Quando as coisas estivessem lá embaixo, assim fora do controle, a professora, nós íamos falar, lógico, com o departamento infantil, com a Lida, que a gente ia implantar isso, mas não chegou nem lá. Quando tivesse um problema na série, o que ela faria? Ela fazia um contato com a casa de som, aqui com a mídia, e a Camila disparava aqui, por favor, mãe número 2, desça. A mãe ou o pai já saberia que lá embaixo tem alguma coisa que precisa ser consertada. A minha esposa falou assim, cuidado, porque vai ter mãe que vai reclamar, porque está sendo exposta lá em cima, e sabe que é problema com os filhos, que o filho não está bem lá embaixo. Eu digo, pior é quando a professora manda subir, a criança sobe com uma tromba de elefante, quase quebrando tudo de raiva, porque chama a atenção de todo mundo. Você está entendendo? Como, se a gente implantar um sistema, a gente tem que implantar, mas a gente tem que convencer o povo que não é a questão de expor ninguém, mas é para que o próprio pai ou a mãe converse com a criança, do que a gente. Por quê? Porque eu tenho certeza, eu não estou lembrando, mas já dei aula para criança, para adolescente. Você às vezes fala uma coisa com elas, se ela entender mal, depois ela pode chegar para o pai e para a mãe, falar do jeito deles, depois do culto, e o pai e a mãe ficaram numa indecisão, e depois ligar para o professor, o que você falou para o meu filho? E às vezes, mediante ao que acontece dentro da casa da pessoa, ela já liga com um tom lá em cima. E aí a pessoa que está do outro lado também tem um tom que não está legal, aí perde a amizade por uma coisa que nem aconteceu, nem do lado, nem do outro. Porque a mãe não tem culpa do que aconteceu na escola e a professora não tem culpa do que está acontecendo em casa da mãe. Isso é uma questão de avisar. Por quê? Porque tira da mão do professor a responsabilidade de chegar lá embaixo e ele tem que agir com o filho. Porque não esqueça, irmão, que os professores das crianças aturam a má educação que vocês dão em casa, ou a boa educação que vocês dão em casa. O que seus filhos são em casa, eles vão ser aqui. Eles não dividem ambiente. Criança não consegue dividir ambiente. Por quê? Ela ainda não tem senso de área. É muito infantil. Eles são espontâneos. Então, o que você libera em casa, às vezes o professor não libera na escola. E aí, ela tem um inimigo. A criança vai ser rebelde. Vocês estão me entendendo? Então, precisa ter uma maturidade bem grande nesse sentido. Porque senão, a gente não anda. Quantas pessoas, agora voltando outra vez para o outro lado da igreja, o lado espiritual, quantas pessoas são julgadas pela fé delas? Eu não sou uma pessoa, eu não sou um pastor que diga assim, a pessoa tem fé em jejuar 40 dias sem comer nada, eu dizer para ela, está errado, não é assim. Eu vou dizer para ela, olha, você não deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque Deus não está preso a jejum de 40 dias. Ah, mas Jesus fez. Ei, você quer uma cruz? Se quiser eu peço para fazer uma em madeira verde, para não apodrecer. Eu garro ali no poste ali, você fica agarrado ali o tempo todo. Chegar a polícia, você fala assim, ó, não, eu me martelei, estou aqui, não quero sair. Não diga que sou eu não. Porque eu não vou te tirar da cruz, se você quer. Porque mesmo Jesus não disse isso para a gente. A forma que Jesus disse assim, olha, você tem que jejuar, porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração, é lá no dízimo.
É lá naquele demônio que estava arrastando aquela criança, aquele jovem pelo chão, sabe? Mas fora disso, as pessoas fazem jejum para muita coisa. Aí os outros que não falam, criticam o que faz. Eu não me importo, porque a minha vida espiritual, eu não me importo por isso. A minha vida espiritual, eu faço do jeito que eu quero. É eu e Deus. Se eu quiser fazer jejum, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Sabe por quê? Não é seu business, é meu business. É eu e Deus. Para que eu vou dizer, eu estou jejuando? Para quê? O que você vai me ajudar? Vai dividir o jejum comigo? Não vai. Então, tem pessoas que gostam. Não, eu estou no propósito. Andou um tempo aí, nas igrejas, que tinha o jejum de falar. Quem lembra disso? Lembra? Ficava calado, silêncio. Aí passava a pessoa, ainda bem. Não abriu a boca para falar, mas o coração falou. A mente registrou. Você pensa que para Jesus, me diga qual é o significado de ficar mudo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Meninos. Você quer ver outra meninice? Você quer ver outra meninice? Eu estava vendo aí uma publicação. Eu estou dizendo à luz da Bíblia. Eu não estou julgando. É à luz da Bíblia. Se tiver na Bíblia, me mostre, que aí eu calo a minha bolsa e peço perdão. Porque eu não tenho medo de pedir perdão. Eu não tenho vergonha de pedir perdão de um erro que eu faço de púlpito. Quando eu falo alguma coisa, depois eu me toco, peraí, mas não é assim. No próximo culto, eu digo, irmão, você me perdoe. Eu fui um pouco exagerado, eu passei do limite, não era isso, era aquilo. Sabe por quê? A mente de um pregador, enquanto ele fala, aqui, ó, já está muito além do que eu vou falar depois. Eu vi uma reunião aí, um culto aí, um lugar aí, e as pessoas estavam separando pastores, né, consagrando pastores e colocando sobre ele a estola de Israel, a estola, aquele pano de Israel. Eu pergunto a você, aonde isso é bíblico? Eles estão vivendo o Antigo Testamento? Então eles vão ter que crucificar Jesus daqui a um ano, daqui a 6 meses. Você está me entendendo? Botar a arca do Senhor aqui na frente? Aonde está escrito isso? Que Jesus tinha que ter a arca. A arca já tinha passado. Ei, a arca deixou de existir, é por isso que Deus acabou com ela, sumiu, estão buscando até hoje. Sabe por quê? Porque o templo do Espírito Santo agora é você. Você é a morada de Deus. Ele não precisa mais ter a arca. Aquela arca era a presença de Deus representada para que eles tivessem um Deus próximo dele. Agora não precisa. Porque nós temos Deus dentro de nós. Para que eu vou viver em arca? Para que eu vou viver diante de uma arca? Põe uma arca. Antigo Testamento. Põe o pano de Israel. Antigo. Por que você encontra esses judeus dentro do avião, orando dentro do avião, cobrindo a cabeça? Porque eles são judeus. É costume deles. Eles não aceitam Jesus. Eles estão na lei de Moisés. Você não, eu não. Jesus nos fez livre. A única coisa que Jesus nos direciona para a oração, ele falou assim, o dia que você, ou a hora que você tiver que ter comunhão com seu pai, buscar seu pai, vai buscar em secreto. Quando pode, claro, porque às vezes você está trabalhando, entra no quarto, fecha a porta, busca a Deus e fale com o seu Deus. Pronto! Agora você vai fazer o quê? Vai carregar um quarto nas costas? Comprar um quarto químico, aquele igual o bailinho, pequenininho, vai carregar para o trabalho, deixar o quartinho para poder orar? Não precisa. O próprio Deus está contigo lá no telhado, trabalhando, no chão, andando. Meninos. E a igreja vai sofrendo tudo isso, porque as pessoas que chegam em igrejas que não têm esse costume, começam a criticar. Começam a achar que Jesus, Deus não está naquela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que tinha no Antigo Testamento era um simbolismo, levando para Cristo. Levando a Cristo. Você e eu vivemos numa era que eu tenho certeza que eles iam jejuar 300 anos para poder passar o que você está passando e eu. Ter o próprio Deus morando dentro de nós. Eles não tiveram esse privilégio.
Então a gente não precisa mais de tenda, a gente não precisa mais de arca, a gente não precisa mais de pano na cabeça, sabe por quê? O véu foi rasgado. E nós somos livres pelo poder do sangue e do nome de Jesus. A gente precisa crescer, irmão. Aí tem gente que vem de igreja desse jeito e procura igreja desse jeito. Parece aquele negócio: eu morri torto, eu nasci torto, vou morrer torto. E aqui não existe, aqui não faz, não tem a presença de Deus. Isso acontece muito, irmão. Isso acontece muito. E a gente precisa, parar para pensar esse tipo de coisa. Quantos já ouviram a expressão assim: desde que eu vi aquela mulher, aquele homem, o meu espírito não bateu com dele. Quem já ouviu isso? Um português mais claro é assim: a minha cara, eu não fui com a cara dela. Mas tem uns que falam: o meu santo não foi com o santo dele. Ei, só existe um espírito, letra maiúscula, e existe um espírito com letra minúscula. Existe o Espírito de Deus que habita em você. E o Espírito do homem, que é o seu Espírito. Você nasceu com ele. Foi designado para a tua caminhada. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. Isso o homem falando. Deus falando espírito, alma e corpo. De cima para baixo é espírito, a alma, que é as emoções, e o corpo. De baixo para cima, os homens é corpo, alma e espírito. Então, entenda como quiser. Eu entendo como a Bíblia me diz: espírito, alma e corpo. O que morre é o que fica embaixo, não o que fica em cima. Entendeu? Então a gente começa a olhar o seguinte: o meu espírito, dentro da igreja tem isso. Não estou dizendo da nossa, estou dizendo das igrejas. As igrejas, quanto maior for, pior é. Escute uma coisa: eu não sei se você vai ter oportunidade ainda, como eu tenho, de rodar essas igrejas. Aqui talvez não tanto, mas algumas aqui eu sou convidado e vou, e às vezes eu sinto a vontade de me tornar membro de igreja. Sabe? Aí sabe o que eu faço? Boto uma roupa, vou para uma igreja que tem culto à noite, sábado. Ou domingo à noite. Chego lá, sento na igreja e vou ouvir mensagem. Escuto tudo. Quando alguém fala: pastor, pastor ficou lá na igreja. Aqui é João. Eu estou aqui para me abastecer da palavra de Deus. Não me chame na frente, não fala de mim, me deixa quietinho. Eu não sou visitante, porque eu conheço a igreja. Deixa eu ficar quietinho, porque eu só quero escutar, eu só quero orar, eu só quero louvar, não quero mais nada. Eu quero ser como todo mundo aqui é. Aí então eu falo para o pastor, então fala para o pastor, que depois no final eu converso com ele. Depois eu vou lá no final falar: pastor, eu vim aqui só para dar o meu louvor a Deus, o meu culto a Deus, ouvir mensagem, que eu careço disso também. Bom, eu vejo as coisas acontecendo. A gente precisa crescer, porque os que chegam lá de fora precisam encontrar uma igreja crescida, uma igreja que se respeita uns aos outros, uma igreja que, quando vê alguém trabalhando, apoia o trabalho. Se não quiser apoiar para não fazer nada, pelo menos não critique, não suje, não quebre, não acabe, não destrua. Por quê? Porque é para o bem de todos. É por isso que eu volto na ideia de quando uma ideia é para o bem de todos, vamos apoiar e fazer. Porque tem gente pensando no todo. Tem gente pensando no todo. Se a gente se ajudar, a gente cresce. A gente amadurece. Você tem filhos. Eu já tive filho pequeno. Tem muitos aqui que têm filhos na idade pequena. Eu estava falando com Lia. Nós trabalhamos uma semana juntos. Eu digo: gente, eu estou abismado com o crescimento da Sofia. Sofia, no último domingo que ela teve aqui, eu me lembro, ela veio com o Daí primeiro. Chegou o pai e filha. Eu estava aqui mexendo no teclado. Ela subiu aqui, veio aqui, me deu um abraço, um beijo. Eu digo: ela está uma moça, meu Deus. Eu envelheci mais um pouquinho. Falei para Lia, eu digo: poxa, me fez feliz. Sabe por que me fez feliz? Porque eu não recebo isso de muita gente. Mas a minha Odaí não forçou, ela não me mandou ela vir aqui. Ela veio por conta própria. Eu não estou falando isso que os outros não fazem. Eu estou te falando que tem coisa que a gente tem que amadurecer e ver se, pelo amor de Deus, tem algo acontecendo, você precisa ver. E dar valor do que está acontecendo.
Sabe o que é isso? Amadurecimento. Está crescendo, está ficando madura. Já está uma moça, entre outras que tem aqui dentro. A mesma coisa é na Bíblia, irmão. Irmão, esse negócio de vir para a igreja só por vir, e às vezes vem, mas o coração está em casa, a cabeça está em casa. Ei, você é uma múmia ambulante. Sabe? Você é um morto andante, ou uma morta andante. Não tenha medo do inferno. Tenha medo não, porque se você não gostar de Jesus, é para lá que você vai. E tem uma coisa, vai morar eternamente lá. Não vai ter saidinha no final do ano, vai passar com o pai e mãe no Natal. É eterna idade, é idade eterna, para sempre. Aí você diz assim, enfim, foram felizes para sempre. The end. Final da história. Você está entendendo? Amadureça. O que é 1h30 num domingo? O que é 1h30 no domingo, numa vida inteira para você viver? Mas não, tem que ser o que eu quero, como eu quero. Aí eu volto agora, não mais no José Pedro, aí eu já volto no Gustavo, porque tira uma coisa da mão dele. Você pensa que ele está raciocinando, aquilo é o instinto dele. Na psicologia, na psicanálise é assim, a criança quando nasce, ela recebe o ódio e o amor junto. Escuta bem. Criança quando nasce, as primeiras coisas, sensações que ela experimenta é o amor e o ódio. Mas aonde ela experimenta? Quando a mãe amamenta a criança, o seio da mãe representa para ele cuidado, ou para ela cuidado e amor. Mas quando a mãe não dá o seio, ele odeia na mesma intensidade do que ama. É por isso que a criança chora e às vezes chora com um grito forte. Parece que você machucou a criança. Então a criança, os primeiros 2 sentidos das crianças é amor e ódio. A mãe passa a ser o ser amado pela voz, por causa que ela lembra do peito, da comida. Eu estou falando de bebezinho, tá? E depois, a voz da mãe representa o ódio quando a mãe não dá o peito. Então a mãe vai de amiga a inimiga, a voz da mãe. Escuta, isso é algo que o estudo explica para a gente. Talvez se você falar isso para pessoas que não têm cabeça, que é pequena, que é criança, infantil, ela não vai entender isso. Meu filho, não, pelo amor de Deus. Não, está repreendido, capeta. Na minha casa, não. Repreendido o quê? Nós estamos falando de sentidos. Isso é natureza. É natureza. Seu filho não é normal, é normal, como qualquer outro. Tira da mão do Gustavo o que ele quer. E depois você vai pegar ele não quer ficar com você, porque ele está te odiando, porque você arrancou o que ele quer. Agora dá para ele, abre os braços, ele vai correr para você, ele até te beija. O que é isso, irmão? Não é verdade o que eu estou falando? Eu não moro com ele, mas eu tive filha, e eu vejo essas crianças por aí, o estudo explica. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, olha, voltando para dentro do questão de igreja, nós somos filhos de um só pai. Se a irmã veste vermelho e preto, e eu não gosto, porque realmente eu não gosto, mas ela é minha irmã em Cristo Jesus, e santa em Cristo Jesus, e vai para o céu segundo a palavra de Deus. Ah, mas ela só veste vermelho e preto. Nem todo mundo é normal, é flamenguista, ninguém gosta. Vai fazer cabeça ruim, não tem gosto. Estou brincando, viu, irmão? Tem nada a ver com o Flamengo, estou falando da cor, porque eu vim de um outro lado. Mas, no entanto, não é por ela gostar de preto e vermelho que ela é do diabo. Você vai para casa de pessoas, chega no Natal, você encontra Papai Noel em tudo que é lado. É demônio? Não, é gosto, irmão.
Você vai na Páscoa, você encontra coelhinho até na árvore pendurado. Coelhinho, árvore de coelho. Além do infeliz botar ovo, ainda fica pendurado na árvore. Nasce na árvore. Isso é cultura americana? E aí? Aí nada, irmão. Isso não influencia a vida dela com Deus. Isso é cultural. Ah, mas o Senhor permite? O que você quer que eu faça? Que eu quebre a casa da criatura toda? Que eu bote fogo no Papai Noel todo? O Senhor põe na sua casa? Não! Por quê? Porque eu não quero, eu entendi que eu não quero. A gente tem que amadurecer. Não é teu business. Você não é Deus para poder recusar ninguém. E nem eu. Mas a pessoa sabe por que faz. Faz porque quer. Irmão, tem coisas que não separam a gente de Deus. E o que o mundo dita. Você está entendendo? Você tem que ser mais forte do que tudo isso. Você tem que ser mais resistente do que tudo isso. Se isso não me agride a minha fé em Deus, o que vai fazer de mal para você? Você está entendendo? Eu estou falando de costume, eu não estou falando de lei de Deus. De costumes. Senão a gente não cresce. Ah, então agora é por isso que as igrejas de hoje são uma igreja liberada? Não. Graças a Deus pela renovação da cabeça de muitos pastores. Tem muita tranqueira por aí. Tem muita gente enrolada. Mas tem gente enrolada na construção, tem gente enrolada na advocacia, tem gente enrolada na medicina, tem gente enrolada na limpeza de casa, tem gente enrolada em tudo que é lado. Mas você não é, nem eu sou. Mas graças a Deus que Deus abriu a mente. Porque se a igreja caminhasse nos passos, todo mundo fala, oh, no meu tempo, saudosismo, do meu tempo, não estariam aqui. Ou então seriam minimizados. Por quê? O povo não ia. No meu tempo, o povo não ia para a igreja. Eu nasci de uma área que o povo não queria nem saber de igreja, e tinha igreja. Por quê? Porque era o não na frente para depois o sim. Hoje em dia você já tem o que a Bíblia diz para oferecer à pessoa. E elas vêm por livre, espontânea vontade. E ainda tem suas guerras de não querer Jesus. Imagine você pegar uma moça novinha, bonitinha, na flor da idade, dizer para ela assim, se você pintar a unha de vermelho, você vai para o inferno. Se você cortar cabelo, você vai para o inferno. Se você botar a maquiagem, você vai para o inferno. Ela só vai para o inferno, nunca vai para o céu. Você sabe que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus falando mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque ele era próprio céu. Ele era a verdade. Ele era a verdade. Então, como é que você vai ter? Imagine se Jesus chega, senta na porta, lembra aquele do tanque? Do tanque? Lá em... Como é que era aquela cidade? A cidade que era contra, não gostava dos judeus, esqueci. Eu vou lembrar, Jesus chega no tanque, senta, aí vem a mulher, começa a conversar com Jesus, e Jesus fala para ela assim, olha mulher, então Jesus já fala assim, desculpa a minha expressão, ei piranha, vai chamar teu marido. Já pensou se Jesus falasse para ela? Porque quem tinha 5 maridos, quem teve 5 maridos, e nenhum deles era dela. Ela estava pegando água naquela hora porque não queria que ninguém visse ela. Aí você fica pensando, Jesus fala assim, ei mulher, me dá um copo d'água. Não deu para lembrar qual é a cidade? Samaritana, a mulher samaritana. A mulher samaritana. Imagine se Jesus chegasse condenando a piranha. Ei, imunda, ultrapassada, mulher de muitos homens, acabada, baranga, o que fosse, vai chamar Samaria. Você acha que ela iria? Se eu no Rio de Janeiro, ela ia dizer uns 200 palavrão para ele, jogava uma pedra na cabeça dele e ia embora. Imagine se fosse uma mulher nordestina, daquela bem Maria Bonita, o que ela ia fazer com ele? Pisar a peixeira, botar Jesus para correr. Sabe o que é isso? Meninice. Aquele que primeiro
vê o defeito do irmão, mas não vê a virtude, menino. Porque por detrás de muitos defeitos dos irmãos, existe virtude. É uma questão de investir, é uma questão de tentar trazer para fora, é uma questão de conhecer. Aí Jesus falou que para ela: minha filha, me dá um copo d'água, eu tenho sede. Eu falei: que você pede água, eu sou samaritana, você não é samaritana, você sabe que o meu povo não tem comunhão com você. Estou resumindo rápido, tá? Mas se você soubesse que a gente pede água, você pediria água, e da água que eu te devo, você nunca mais teria sede. Pumba! Aí Jesus manda chamar samaritana, não tem mais, depois é esse mesmo que tem, porque o que tivesse não sei teu. Agora vai e não pede mais. Acabou. Se a gente não crescer, irmão, olha, irmão, essa palavra não é palavra para poder sentar em cima do pecado e achar que é bonito. Pecado é uma bomba atômica que quando explode, ele vai atingindo um monte de coisa. Viu o pecado de Davi? Viu o pecado dele, em Betseba? Arrastou-se até Salomão. Foi pegando igual a cupim, foi comendo tudo. Foi pegando todos eles. A punição que Davi teve foi colher o que ele plantou. Deus perdoou. Mas foi arrastando pelos filhos. Foi se arrastando pelos filhos. E foi acabando com tudo aquilo. Até chegar ao ponto do homem mais sábio da face da terra se acabar por meio de mulheres. Porque de todas elas ele fazia a vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mudar, amadurecer, é abrir aqui, sabe? Tem pessoas que acham o seguinte, que se elas crescerem na vida, elas amadureceram a tal ponto que elas não precisam mais amadurecer no mundo espiritual. Elas já conseguiram o que queriam. Aí, pelo crescimento dela, entenda bem o que eu vou dizer para você, pela vida social dela, ela entende que ela está num nível acima. Se ela for procurar uma igreja no nível dela, da pessoa, ela não vai encontrar. Porque ela mora na mesma área, talvez ela tenha que viajar para uma igreja maior, uma série de coisas. Então ela prefere não participar, ou então quando ela... Observa bem, irmãos, observa bem. Quando você conhece um irmão ou uma irmã, que começa, você vê que é uma pessoa que busca para melhorar de vida, na igreja, está buscando, você conhece as intenções porque eles falam, papapá, e ela começa a conseguir as coisas. Escreva o que eu dizer para você. Ela começa a se distanciar de quase todo mundo da igreja. Ela vem para a igreja, chega, senta no banco, dispensa o culto, faz o culto, acaba o culto, dá um oi aqui, um oi ali, porta da rua. Você convida para ir na sua casa, para uma festa, ela chega na sua casa, cumprimenta, senta e fica. Já não é mais que era. Amadureceu demais, ao ponto de esquecer quem são os que estão em volta dela. Amadureceu, mas continua menino. Sabe por que menino? Vou explicar para você. Porque quando José Pedro ganha um presente bom, ele esconde dos outros que estiverem em volta dele. Esse aqui não, pode mexer com qualquer outro. É verdade ou mentira? O que é novinho, ele pega o quê? E guarda. E quando pega, dá problema. E às vezes, agora que ele tem irmão, vai ser um problema sério. Porque o irmão não tem senso do que é dele e que é novo. Vai pegar, ali já vai começar o quê? O atrito. Então o que ele faz? Se esconde. Essas pessoas se escondem das outras. De que forma? Quanto mais elas ganham, mais sobe elas. Até o ponto de elas sair do ciclo de amizade. Tem gente no nosso meio que não dispensa a gente 100%, porque ela é ligada ou no sangue, ou porque precisa de alguém. Porque a vontade é sumir. Porque a gente já não fala mais da cabeça delas, a linguagem delas, entendeu? Esse amadurecimento? Não. Pode até aparecer, mas é meninice. Porque esses, quando caem,
Sabe para onde eles voltam? Para o lugar que ajudou a levantar eles, olhando pelo ponto de vista que é subir. Porque eles sabem que ali continua um povo que mesmo comendo na mão, bebendo no mesmo copo, brincando, sorrindo, gritando, seja lá o que for, mas estão juntos, estão caminhando, estão sofrendo, mas estão vencendo juntos. Eles se destacam. A gente sabe, irmão, andar com Cristo é ter maturidade. A Bíblia diz que nós temos que viver numa unidade da fé. Nós temos que ser único. É por isso que eu acho que foi maravilhoso essa evolução de dentro dos costumes da igreja, porque a igreja começou a abrir sermões de diferente direção, ao ponto de alcançar todo mundo. Você pensa que é fácil para mim pregar todo domingo? Conhecendo algumas particularidades, como pastor eu conheço. E a gente ter cuidado para não entrar e não falar. Mas cuidar por fora, para que todo mundo ande bem. Pregar todo domingo para quem conhece é difícil. O fácil é quando você prega para alguém que você não conhece. Você não tem responsabilidade com elas. Aí a gente tem que ser maduro o suficiente para saber do problema, orar pelo problema, pregar para a resolução do problema, mas de uma forma que não entre pessoalmente com ninguém. É o que Paulo está dizendo para o pessoal em Efésios. É o que Paulo está dizendo para eles. A gente tem que crescer para chegar a uma maturidade da fé, uma única, um corpo, nós estamos crescendo. A gente precisa crescer, irmão. Crescer e crescer mesmo. Porque não dá para a gente caminhar do que os outros caminham aí fora. Os outros caminham aí fora. Um dia eu estava numa reunião e depois teve uma comunhão, como tem depois das festas, enfim, estávamos conversando entre nós ali. Aí a irmã virou para mim e falou assim: de que igreja o senhor é? Eu sou da igreja Vade. Ah, aquela que mudou de nome, mas não mudou de Deus. É na batata, sabe? A gaveta da máquina registradora, quando ela apertou a tecla, já saiu a resposta embaixo. Eu digo, mas não mudou de Deus, não, continua o mesmo Deus. Ela falou, não, eu sei. Eu digo, não, você não sabe. Eu estou te dizendo. Se você soubesse, você não fazia uma pergunta dessa. Qual é o nome da igreja que leva alguém para o céu? Que identificação é essa? Hoje em dia, irmãos, tem nomes de igreja que hoje em dia dá até para ter vergonha. Dentro da denominação do que está acontecendo no mundo com as igrejas. Então, quando você fala que é delas, você se engloba a elas. Mas, no entanto, você não pode dizer que não tem Deus. É de Deus. Toda a igreja é de Deus. Toda a igreja foi estabelecida por Cristo. Os escândalos vão acontecer, por quê? Porque as pessoas não têm maturidade para lidar com o que tem nas mãos dela. Deus não dá a igreja para o pastor. Deus dá o pastor para a igreja. O pastor não é dono da igreja. A igreja é de Cristo. A gente só está de passagem. Quando eu sair daqui, vem outro que vai assumir. Se vocês gostarem, vocês vão ficar. Se não gostarem, vocês vão para outro lugar. Por quê? Todos nós somos livres. Inclusive eu. Mas o dono continua o mesmo. É isso que a gente tem que ter maturidade para entender o que Deus diz para a gente. Quer ver uma coisa? Abre para mim, olha, Efésios, o mesmo livro, no mesmo capítulo, versículo 1 ao 6. Sabe, irmão, aqui, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo batismo e o mesmo Senhor. Olha o que Paulo diz para a gente. Olha ali, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, ou preso do Senhor, ainda está preso realmente, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, é que a gente entra aí, irmão. Um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa salvação. Da sua vocação. Desculpa, eu estou bem hoje, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Em um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos e em todos vós. É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós somos um só. Quando a gente chegar num lugar que a gente vê coisas, vê túnel do sabonete, túnel do véu, sabe? Pedaço da cruz, vê essas coisas todas, isso é meninice do pastor, que bíblico não é. Culto de milagre específico, não existe culto de milagre, existe culto a Deus. O milagre existe no culto a Deus. Então eles denominam culto do milagre. Aí as pessoas entram lá na igreja, adoram o Senhor, o pastor prega, dá a profecia, vai embora, mas o milagre não acontece. Então o culto de milagre fracassou. O Deus não fez milagre. Também Deus faz quando Ele quer. Culto qual é o culto que tem aí? Do milagre. Culto da revelação. Aí não tem revelação. Prosperidade. Da prosperidade. Então o pobre só mais pobre que ainda que Deus deu mais dinheiro na igreja para ir embora. Culto da unção especial. Quem der 100 vai ganhar uma unção de 100. Quem der 1000 vai dar uma unção de 1000. Quem der 10.000 vai ganhar o céu. Aí o povo dá dinheiro e vai embora. Não acontece nada. Meninice. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando subir aqui no púlpito tem que tirar o sapato. Acabou. Isso foi lá no Moisés. Jesus já... Isso caducou, irmão. Irmão, caducou. O senhor critica? Não critico. Eu estou apenas falando que isso é meninice. Eu já fui pregar numa igreja na Flórida, num templo de uma igreja na Flórida, porque era a igreja brasileira, mas o templo era uma igreja americana, de negros, na Flórida, que você tinha que entrar descalço dentro do templo. Você tinha que deixar o sapato lá naquele hallzinho, se fosse aqui, né? Lá. Você entrava, era uma chulezada, uma sapataiada. O problema é na hora de ir embora, dependendo do velho, pegava de alguém, né? Aí para você tinha que sair por lá, para botar o sapato para ir para o salão social que é atrás. E no púlpito tinha um véu, em cima do púlpito. A Cília lembra disso, a Camila lembra disso. E a Camila, no tempo de criança, tinha um véu branco. Sabe o que é isso? Meninice. Não tem mais isso, irmão. Não precisa mais isso. Só o que eu digo para você, que a gente tem que ser tão maduro, de a gente ver e não criticar. Mas entender que isso é uma meninice deles. É uma meninice deles. Aquela igreja é mais santa do que a outra? Não, é a mesma igreja. Por quê? Porque o santo não é a igreja. Santo é o Deus da igreja. Viu? É por isso que a gente encontra dentro das igrejas crente que ainda lê o horóscopo. Ele diz, eu sou de touro. E o senhor, eu sou de virgem. E você? Escorpião. Eu já escutei uma reportagem, escutei uma reportagem de um desses escritores de jornal, e ele era responsável por essa área de jornal, dos horóscopos, para escrever o horóscopo. Ele disse, eu amanheci o dia e botava o que eu queria. Hoje você tem que amar mais o seu marido, porque está no sol de Capricórnio, na lua de Virgem, e não sei a coisa do demônio. Cuidado, porque o demônio pode entrar. Ama mais seu marido. A pessoa vai lá, ama mais o marido. Tem que amar todo dia. Você casou, pomba. Mulher, você tem que amar todo dia. Você casou. Você não casou com o inimigo. Você não foi forçado. É umas invenções.
Aí, Bíblia que é bom, não lê. Bíblia, o que é bom, não lê. Mas vai ler o horóscopo. Chega no novo, vou vestir branco. Porque o entrave branco e dourado vai ser o ano da paz e da riqueza. O cartão de crédito continua cheio de conta para pagar. Não entrou nada. Vai trabalhar, vagabundo, senão você não paga. Está cheio dentro das igrejas. Está cheio dentro das igrejas. Irmãos, isso é falta de maturidade. Jesus veio para nos libertar dessas coisas. Eu conversei com pastores, na última convenção, na última reunião que eu fui, que eu falei para eles estavam falando sobre o comportamento de ternos, essas coisas. Eu digo, gente, isso veio lá da onde? Lá do início das coisas, lá dos sacerdotes. Aí veio para a igreja católica, que formou na época, né? E veio formando, os líderes começaram a se destacar, porque só faltava botar pedra na frente dos ternos, para ficar tudo dentro. Ficamos lá. E veio até hoje. Aí o povão que é miserável, o povão que sofre, o povão que está cheio de coisa para ser liberto, o povão está ali embaixo, cheirando suor, cheirando cansaço, trabalho, sufoco, que está sustentando, está lá, e o cara está lá em cima, tudo. Passa mal, tem que falar com a secretária. Aí a secretária 1 fala com a secretária 2. A secretária 3 fala com a secretária 3, a 4. Aí a 4 fala assim, daqui a 2 semanas você vem. O meu irmão morreu. A criatura morreu. Pergunta quem veio de igreja grande, que tem departamentos, se tem acesso direto ao pastor. Tem que passar pelo crivo. Primeiro saber o que é. Aí vem do líder do grupo, do líder do grupo vai para não sei para quem, aí vai para o pastor auxiliar vai para a secretária vai para o pastor principal. A pessoa já morreu, já entrou em crise, já cometeu suicídio. Aí eu quero saber da onde vem isso, da onde vem esse ensinamento. Jesus andava com milhares de pessoas, sentava numa pedra e falava. É por isso que nós temos que voltar à igreja de Jesus e não à igreja do Antigo Testamento. Voltar para a igreja de Jesus, por quê? Porque a gente fala direto com Ele. No Antigo tinha que falar com o sacerdote, esperar a manifestação. Hoje você não precisa esperar a manifestação do Espírito de Deus, Ele está em nós. Ele está em nós. Sabe, Jesus fala assim, vocês precisam aprender de mim, sabe? Vocês precisam ser como eu sou. É isso que Jesus nos ensina. A gente vem para a igreja para aprender a ser como Ele é, sabe? Não pode ter distância entre eu e vocês. Pelo amor de Deus, se distancia de mim, porque eu não tenho nada para ser distante de vocês. Eu sou a mesma pessoa. Eu estava no meio da reunião no final de semana passado, aí os pastores, mas vamos fazer uma caminhada por aí para a gente conhecer. Eu digo, eu não posso, querido. Aí o pastor que estava visitando, mas por que você não pode? Eu tenho que ir para casa amanhã. Você vem para casa? Eu digo, claro. Amanhã eu vou tirar lixo. Amanhã eu vou limpar a casa da minha cliente, porque é o meu trabalho. Porque a concepção deles é ficar no gabinete, sentado esperando um chegar, outro não chegar, ligar, fazer estudos. Se não pudesse fazer estudo. Você está me entendendo? Então quando encontra alguém que não faz, meninos, cresceram demais para voltar às origens. Eu digo, não posso. E também não posso, sabe por quê? Porque eu tenho que entregar um módulo no final da minha faculdade de psicanálise. O senhor estuda? Eu digo, estudo, mas limpo casa primeiro. Porque senão não paga a faculdade. Sabe? A comidinha por trás assim, cortando um pouquinho a raiz. Porque as pessoas precisam aprender a ser humildes. Título é para essa terra. Sabe, quem vive de nariz em pé, porque é seu fulano, é menino. É menino, Salomão já disse, tudo é vaidade.
senhor está dizendo, o senhor está trazendo aqui uma apologia para não estudar. Não, continuar a estudar. Continuar, só estudo, você pode também estudar, não estuda se não quiser. Se formar, mas aprenda a ser humilde. Crescer na mente e não para se exibir. É por isso que eu não quero voltar ao que eu já falei. Quando a pessoa se promove, ela se distancia. Por quê? Porque aqueles que andavam com eles já não conseguem mais caminhar, porque ele acha que ele se sente um pouco mais, como diz o Jorge Jesus, foi um dos técnicos do Flamengo, ele está num patamar acima. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu só conheço um patamar. O patamar de Cristo Jesus. Porque o dia que ele voltar, vai ficar tudo para ele. E aí a gente vai ver se vale a pena ser justo ou não ser justo. Vamos crescer, vamos ser maduros. Maduros ao ponto de ver as coisas, não criticar, de seguir seus caminhos, sabe, analisar as coisas de forma que tem que ser analisada, e acabou. As coisas que fazem, as coisas que falam, não pode abalar a tua fé em Cristo. Sabe por quê? Porque você é maduro. O senhor vai para a festa de pessoas que não é crente? Vou. Me convidou, vou. Como, bebo. Não bebo bebida alcoólica. Como, bebo. Vamos falar, porque a internet sabe que hoje em dia, com a inteligência artificial... Já fizeram ponto. Já fizeram. Sim. Ah, mas quando começa as danças, olha querido, enquanto a dança não está me incomodando, eu estou lá. Quando ela me incomoda, eu digo, olha, irmã, boa noite, fique com Deus, amanhã tem que levantar cedo. Eu sempre tenho que levantar cedo no dia seguinte. Principalmente quando o ambiente está chato. Ué, eu não posso acabar com o ambiente, posso? A casa não é minha, o clube não é meu, a festa não é minha, o que eu faço? Acabo com a minha festa, eu vou embora, ué. Não, e eu estou com sono, rapaz, o negócio... Eu já estou chamando Jesus de Genésio. De tanto sono que eu estou. E vai embora. Aquilo não vai abalar a minha fé, porque eu fiquei maduro. Eu sou amadurecido, a igreja tem que ser madura. Por isso que eu falei no início, se a Bíblia alguém tivesse que escrever um capítulo a mais de Atos dos Apóstolos sobre a igreja de hoje, escreveria totalmente diferente. Eu estou falando de uma biografia da igreja de hoje. Não são as leis de Deus, mas é diferente. Já há uma mudança nas cartas de Paulo às igrejas. Já há uma mudança do Antigo Testamento. Já há uma grande mudança. E hoje seria mais mudada. Portanto, irmão, seja maduro. Sabe? Ande com a sua convicção que você é um ser salvo por Cristo Jesus. Se botarem a arca do Senhor no púlpito, problema de quem botou. Se botar o manto de Israel na cabeça, problema de quem botou. Eu estava no meio de uma reunião de uma igreja bem tradicional, mas bem tradicional. No meio da oração entrou um sujeito com um chifre de boi. Eu digo, meu Deus, eu vou matar ele. Porque não é costume, naquela igreja não é costume. Eu não sei que... O pastor deve ter convidado. Pelo amor de Deus, senão ele está sem controle geral. Digo, gente, já me incomodou. Porque eu me adapto ao ambiente em termos de igreja. A gente tem que respeitar a igreja. Então está todo mundo, vamos orar agora, todo mundo. Daqui a pouco entra um boi doido lá gritando. Tipo os toques de guerra para Israel. Porque tem toques diferentes. Aí eu pergunto a você, o que isso edificou? Trouxe mais Deus para o centro? Você entende o toque que você tocou? É necessário esse toque hoje em dia? As pessoas trazem a história do antigo e jogam no meio de hoje. E aí? Como é que vai ser? Morrer na cruz ninguém quer. Ser crucificado ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém copia Jesus nesse sentido. Ninguém. Ninguém copia Pedro de cabeça para baixo. Ninguém copia os outros que foram cerrados no meio. Ninguém.
João Batista que perdeu a cabeça. Ninguém copia. Mas quer copiar uma coisa simbólica do tempo antigo. Dentro de uma igreja que o dono é livre. O dono nos libertou de todas essas coisas. Não valeu a pena, não deu histórico, não libertou ninguém. A lei só levava para o pecado, mostrar o pecado, condenar o pecado, mas não libertava ninguém. Aí vem Jesus, se põe no lugar, morre por nós, paga o preço e diz: agora vocês são livres. Acabou. Acabei com a mamata do mensalão, ninguém vai ganhar mais dinheiro nas suas costas, ninguém, vocês agora são livres. Quer ir para o céu? A opção é sua. Quer ir para o inferno? A opção é sua. Você agora é livre. Jesus não obrigou a ninguém a seguir ele. É livre, espontânea vontade. A gente precisa ser o quê? Maduro. Ah, eu sou da igreja, eu não bebo, não fumo. Porque a igreja proíbe? Não, eu não bebo, não fumo porque eu não quero beber. Eu sou livre para dizer não, não quero. Porque se eu disser não bebo, não fumo porque a igreja não deixa, eu não estou livre, eu estou preso à igreja. Eu já tenho outro Senhor que não é Jesus. A igreja. Entendeu? É só isso. Então eu vou para a festa, como que eu tenho que comer o que eu gosto, espero a hora do bolo, nem sempre, não sou muito chegado a bolo. Eu gosto de bolo caseiro, sabe aquele bolo comum, caseiro, bolo comum. Alguém chama de bolo de água, só tem bolo comum, bum, bum, bum. Às vezes bota um glacezinho em cima de limão com açúcar, é o bolo que eu... O de laranja eu gosto demais. Se deixar eu vou comer metade dele, do bolo de laranja, que a minha esposa faz, outras pessoas também fazem bolo. Fora disso, não espero bolo, não sou muito ligado a bolo. Agora, quanto ao resto, algum dia chegou para mim, uma pessoa da igreja estava numa festa que eu também estava, falou: você viu fulana? Você viu ciclano? Estão com um copo de bebida na mão. O que você tem que dizer? Eu não tenho que dizer nada. O copo é meu. Eu entornei dentro do copo de bebida no copo deles. Eu mando neles. Ah, mas o senhor é pastor. Eu digo: não, eu sou pastor, como você também é pastor, e o outro também não é pastor. Nós não temos nada com isso. O que eu não posso fazer é pegá-los e colocá-los dentro do bar para beber. Isso eu não posso. Eu tenho que orientá-los. Agora, conduzi-los para beber ou não beber, é eles. Se eu pegar aquele ali, levar ele para um lugar mau, eu sou o culpado. Ele não, ele é inocente. Eu estou arrastando ele. Assim são os pais. Mas depois que eles crescem, o Zé Pedro já não é mais assim. Porque eles proíbem. Ele vai lá escondido e faz. Então ele já tem senso. Ele precisa ser orientado para ser salvo. Não é salvo. Mas, porque ele já tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ele sabe que é ruim, mas faz. Aquele ali não. Aquele ali não tem nem senso, tadinho. Ele pode fazer as coisas dele porque é por instinto. Mas aquele que você fala para não fazer e faz, já tem senso, tem livre-arbítrio. Esse tem que ser orientado, porque senão vai virar coraçãozinho no espeto do inferno. Porque é pequenininho vira coraçãozinho. A gente vira a picanha inteira, né? É pequenininho. Entendeu por quê? Que a gente tem que ensinar os filhos no caminho certo? A idade da consciência de uma criança é de 6 anos para cima, já tem consciência. Tem uns que tem mais cedo, tem uns que são mais tarde, mas é a média da consciência, do livre-arbítrio. Você analisa o seu filho quando você fala não, ele vai por trás e faz. Então ele tem livre-arbítrio. Ali já começa. Esse aqui não. Ele pode fazer porque não tem consciência ainda. Ele não sabe se é bom ou se é ruim. Vamos ser maduros, igreja? Eu não estou falando que vocês não são maduros. A gente tem que pregar sobre maturidade. Senão a gente fica preso. É o que Salmo número 1 nós lemos disse essa manhã. Ter maturidade. Parar de transportar hábitos das igrejas antigas que a gente veio e querer implantar na igreja local. Planta na sua vida, não tem problema nenhum. Você é dono da sua vida.
Mas não pode esperar daqueles que não teve a mesma orientação do que você teve, que eles façam aquilo que você gosta de fazer. Adapta a sua vida àquilo que você quer adaptar. Isso é maturidade. Entender o que os outros podem fazer e não faz, ou não faz e podem fazer. Entender. Mas uma coisa eu te digo, todos que estão dentro dessa igreja, que aceitaram a Jesus, são de Jesus. Rebelde ou não, pecador ou não, são de Jesus. Se crê em Jesus, são de Jesus. Ah, mas o senhor está dizendo, isso é uma coisa séria. Eu estou dizendo não. A Bíblia diz, eu estou só repetindo o que a Bíblia diz. Porque eu não tenho poder de levar ninguém para o céu. E nem de perdoar ninguém, a não ser que seja contra mim. Eu perdoo. Sejamos maduros, mais e mais. É por isso que a gente não vai se envolver muito nesses hábitos e costumes. Porque o que leva para Deus é Jesus. E esse a gente não abre mão. Tem um hino que eu gostaria de colocar. Se o Jete quiser tocar, não é o da harpa, porque os da harpa demora um pouco mais, porque ele tem que lembrar, mas é um que a gente chama Amigo Espírito Santo. É do nosso repertório. A Cassiane mandou uma carta pedindo autorização para poder gravar esse hino naquela época, eu liberei para ela. Que é da igreja local. Nós que fizemos essa letra. Sonha, que sonhar não faz mal a ninguém. Nem precisa pedir perdão, né? Não precisa nem pedir perdão. Vamos cantar esse hino nessa manhã? Porque é ele que nos amadurece, sabia? É ele que nos amadurece. Tem a letra aí, não tem, minha filha? Deixa eu pegar também aqui. Lembra, Samuel? Lembra? É só buscar aí, né? Faz favor, amigo Espírito Santo. Eu acho que é esse. O nome é amigo Espírito Santo. Né, Priscila? Amigo Espírito Santo. Quantos conhecem esse? Vamos louvar o Senhor. Aqui a gente já vai para o final do culto. Posso virar? É Ele que consola, é Ele que nos une, sabia?
obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento em que a tua palavra foi trazida aos nossos ouvidos. Obrigado pelos momentos de louvor. Muito obrigado. Pode se assentar em nome do Senhor.